Nós voltamos com o Jogo do Poder, analisando a admissibilidade do impeachment da presidente Dilma Rousseff, contando com participação dos cientistas políticos Geraldo Tadeu e Paulo Bahia e ainda do jornalista Cid Benjamin. Afora a questão legal, se há previsão constitucional ou não de se convocar uma eleição geral, eu queria lançar uma outra discussão que é um pouco diferente. Vocês acreditam que possa haver minimamente uma reconciliação, uma pacificação mínima do país sem uma eleição? Você acha que, por exemplo, o impeachment é suficiente? Vocês não acham que a eleição ela oferecia oportunidades a todas as forças políticas para disputar novamente um pleito? Ela traz uma expectativa, ela pode nem... Em 2014 houve eleição e não houve pacificação, ao contrário, houve um acirramento, um confronto, mas ela, em tese, ela pode oferecer essa chance mais do que qualquer outra alternativa, Geraldo? Olha, a eleição é um veredito popular, você devolve a cidadania, a soberania popular para decidir enfim, sobre questões maiores da República, etc. Como você disse, nas últimas eleições, eu diria assim, desde 2006, nós temos assistido a um processo de polarização crescente. Isso em função do mensalão. O Lulinha Paz e Amor foi só na primeira eleição. Né? Em 2006 já começou a polarização com o Alckmin, a ideia de que o Alckmin ia privatizar a Petrobras, etc. Esse caminho deu certo, foi feito em 2010, foi feito em 2014, e a polarização só veio aumentando. Então, a eleição não é necessariamente um processo de pacificação. Ela pacifica na medida em que ela traz o veredito popular. Agora, você perguntou se eu acreditava que podia acontecer, prosperar essa proposta, né? Eu disse que, como de fato, não. Eu acho uma boa ideia sempre colocar a cidadania para trabalhar. Cid, você concorda que a eleição, digamos, entre a eleição, digamos, a mudança que nós estamos vivendo, a população entendeu que a situação do país exigia uma mudança. Essa mudança, vindo pelo impeachment ou vindo por uma eleição geral, ela não é diferente? Ela, se vier por uma eleição, ela não traz em si, digamos, uma expectativa de que possa haver uma conciliação? Mesmo que não traga, você tem razão, mesmo que não traga a expectativa da conciliação, continue um país meio rachado, como em outras eleições nós tivemos, trará legitimidade. Eu acho que uma parcela significativa do país, metade, mais ou menos, não vê, e com razão, não vê legitimidade no governo Michel Temer e Eduardo Cunha, que é o novo segundo homem da sucessão. E depois de um processo eleitoral, não. Agora, o Geraldo diz um negócio que é verdade, quer dizer, eleições gerais, entende, implicaria em que você aprovasse uma emenda constitucional com maioria qualificada, em que os deputados e senadores... deputados e senadores abrissem mão do resto do seu mandato. É impressionante. Alô, mamãe, a indigência. Alô, mamãe. A indigência daquela história. Quando o sujeito, eu não tenho nada contra Deus e muito menos contra a família, mas quando o sujeito vinha dizendo que, em nome de Deus, da família, da mamãe, eu disse, tem mais um canalha aí na história. Então, esse é um grande problema, na verdade. Eu não vejo como essa gente, a não ser muito impressionante, qualquer saída melhor passa pelas ruas. Mas mesmo pelas ruas, para chegar a um ponto de pressionar tanto essa gente, para abrir mão dos mandatos, me parece mais complicado. Agora, o que eu acho que pode ser uma solução, o Senado corroborando o que a Câmara aprovou e abrindo-se um processo, quer dizer, consumando-se o impeachment, é o seguinte, é um questionamento ao caso do Michel Temer, porque não tem base legal nenhuma para esse impeachment. Não tem base. Inclusive, os deputados, quando diziam vão votar assim, ou assado, nenhum falava na pedalada. A pedalada é uma bobagem. O Michel Temer fez não estar no exercício da presidência, o Lula e o Fernando Henrique fizeram, governadores fazem. E foi um negócio, inclusive, se for explicar para a população para que serviu a pedalada, foi para não atrasar o Bolsa Família. A pedalada foi uma expressão que os jornalistas criaram para designar aquela, digamos, anomalia fantasia muito bom. Orçamentária, porque não está tipificada como crime. Então se criou pedalada e emplacou, virou pedalada. Muita gente acha que pedalada é corrupção. Não tem nada a ver com corrupção, na Petrobras, não tem nada a ver com isso. É verdade. Agora, há um questionamento real e legítimo sobre a legitimidade desse processo e do Michel Temer na presidência, e sem contar que o Eduardo Cunha está aí. Se o Michel Temer for bem presidente, ele não vai poder viajar. Então vai ser complicado o Eduardo Cunha na presidência. Então me parece que um caminho que as ruas podem forçar, exterior, né? E talvez seja uma coisa mais fácil, entende? É a eleição para presidente e vice. Entende?
com base numa percepção de que esse impeachment foi um processo ilegítimo. Não, mas se fosse a cassação da chapa, né? Que está em discussão Isso no pode TSE. ser, pode ser até uma fórmula que, sem grande trauma, que essa história de, enfim, se houve efetivamente o uso de dinheiro proveniente de corrupção na campanha da Dilma, isso afeta o Michel Temer. Porque a campanha é uma só. Não é como no separar as contas agora, ele entrou. Isso não existe. Quer dizer, você não tem um panfleto só para o Michel Temer. Um panfleto. E ninguém tem. Não tem ninguém. O vice vai lá acompanhando o titular. E aí, abrindo-se essa possibilidade de uma eleição para presidente e vice, mesmo que não haja uma pacificação geral, se consegue legitimidade para quem ganhar a eleição. Paulo Bahia, que é uma coisa que hoje não existe. A questão da existência ou não do crime de responsabilidade, se nós nos ativermos ao desfile de declarações que vimos hoje, ninguém levou em conta isso. Não teve um parlamentar que se referiu ao crime de responsabilidade. Todos justificaram pelo Brasil, pela minha mãe, pela minha avó. Ou seja, a questão central, pelo menos do ponto de vista técnico, que é o crime de responsabilidade, foi deixada ao largo de maneira absoluta. Como é que você viu isso? Primeiro, eu queria saber o seguinte: você acha que houve crime de responsabilidade? E segundo, como é que você viu, digamos, o fato do Congresso ter esquecido dessa questão e ter votado com base em outros valores? Veja só, o Congresso, para não ser injusto com o que aconteceu hoje, alguns deputados falaram sobre o relatório. Uns 2 ou 3. Alguns poucos falaram. Né? Então, para a gente não ser injusto totalmente. Agora, como eu sou cientista, sociólogo e cientista político, eu tenho muitas dúvidas no campo jurídico. Então, eu fui aprender com os colegas, com os juristas. E eu resolvi essa questão quando o José Eduardo Cardoso entrou com o mandato de segurança, e o mandato de segurança, questionando todo o processo, foi aprovado pelo Supremo Tribunal Federal por 8-2. Para mim, essa questão ficou resolvida, porque eu, não conhecendo, eu adotei como tese a tese do Supremo Tribunal Federal. Então, eu não passei a não discutir mais essa... Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho a impressão, Paulo, que o Supremo não comprou a ideia do crime de responsabilidade. Não, ele disse o seguinte, que essa era uma questão a ser avaliada pela Câmara. Ele não afirmou que havia crime de responsabilidade no Supremo. É de competência da Câmara. É da Câmara. Avaliar se houve ou não. O que é uma coisa correta. Quem então, tinha que saber se tinha crime de responsabilidade ou não era a Câmara. Foi isso que o Supremo verdade, disse. É o Senado que vai julgar. Sim. O Senado que vai. Paulo, você acha que o Senado vai ter um papel menor, ou seja, apenas homologatório, ele vai homologar a posição da Câmara, ou você acha que o Senado vai, de fato, analisar novamente a questão e pode ter, eventualmente, uma posição divergente? Ricardo, com o cenário de hoje, o Senado fica numa posição muito difícil, porque o resultado da eleição de hoje na Câmara pressiona o Senado para que caminhe na mesma direção que a Câmara tomou de aceitar. E se aceitar, a presidente Dilma é afastada imediatamente, mesmo que ela não perca o mandato, ela é afastada. Sendo afastada, o governo acaba. Não há... Uma volta. Não há volta. Né? Esses 180 dias, digamos... Os 180 dias é uma ficção, porque imediatamente o Temer assumindo vai tomar as medidas que tem que tomar, senão ele não tem a menor chance de existir. Agora, eu concordo com o Cid, porque aí eu me declaro incompetente, porque eu ouvi colegas juristas dos dois lados com bastante solidez e eu fiquei na dúvida. Por isso que eu adotei a posição do Supremo em relação a resolver essa questão. Então, afirmando que o papel do Senado agora, o Renan Calheiros lidera uma base de apoio à presidente Dilma. Eu não sei se o Renan vai continuar... Tem algumas posições. Renan não é exatamente igual a Eduardo Cunha, porque ele tem algumas posições diferentes. Ele não aceita, ele tem, digamos, a liderança do Eduardo Cunha, essa maneira de extrator, essa maneira tratoral do Eduardo Cunha de passar o rodo nas coisas. O Renan falou, olha, eu não vou macular a minha biografia fazendo nada. Foi o que ele disse. Ele é muito cioso. Foi o que ele disse. Não deixa de ser irônico. Enfim, mas foi o que ele disse. Eu vou me ater aqui às palavras dele. Fazendo nada de maneira atabalhoada. Ou seja, isso é um indicador de que ele não vai aí botar para
rapidamente isso de maneira um pouco assodada em votação. Por isso que eu citei o nome do Renan, em função das declarações que ele vem dando. O que mudou um pouquinho a minha percepção foi que o Romero Jucá mudou a posição. O Romero Jucá passou a ter uma posição mais ativa em relação ao apoio a Temer e apoio ao governo Temer. Então, eu não sei hoje, o Ricardo, como está essa movimentação de bastidor do Senado com essas duas figuras chaves para o desdobramento do Senado, que é o Renan Calheiros e o Romero Jucá. O Romero Jucá ele passou a ser o porta-voz de Michel Temer, enquanto que o Renan quer uma posição institucional mais cautelosa. Eu vou fazer um rápido intervalo.